Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma palestra, um encontro fraterno que nós estamos aqui reunidos, né? Nessa quinta-feira, bastante calor, uma mudança considerável na temperatura hoje, né? Mas tudo bem, nós estamos aqui e nossos amigos da espiritualidade também, né? Então, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, como sempre, aqueles recados. Também cumprimentamos nossos amigos da internet, que nos assistem através da internet. Então, nós vamos falar das nossas atividades, né? Aqueles que não conhecem, que estão nos assistindo pela primeira vez, os nossos trabalhos aqui, as palestras são feitas todos os dias, menos às sextas-feiras. Segunda, terça e quinta, às 8 horas. Quarta-feira, às 14 horas. Sábado, às 17 horas. Domingo, 10 horas. Juntamente com a evangelização infantil. Quando os pais assistem a palestra, os meninos são atendidos também num departamento apropriado, separado para eles aqui na nossa casa, já direcionando os nossos meninos para o estudo do Evangelho, né? Que, aliás, é um dos tópicos que estão aqui, é que nós devemos sempre enfatizar sobre a importância de realizar o Evangelho no lar, né? Esse encontro espiritual que a família faz uma vez por semana no lar, fazendo essa ligação espiritual e trazendo para a casa de cada um, o auxílio, o envolvimento espiritual, a ajuda espiritual, a presença dos amigos da espiritualidade e muitas vezes parentes nossos necessitados também do nosso convívio ou da nossa orientação. Através desse Evangelho nós auxiliamos muitos amigos que se encontram às vezes no plano espiritual sem ter conhecimento do seu caminho ainda, né? Então, o nosso plantão de atendimento é feito também 1 hora antes das palestras para as pessoas que vêm a primeira vez na nossa casa e desejam alguma orientação ou conhecer alguma coisa sobre a doutrina ou sobre algum amigo, qualquer dúvida que surja, né? Geralmente as pessoas às vezes chegam de outras religiões e querendo um pouquinho mais de amplitude no conhecimento das coisas espirituais, que nem sempre nós pegamos fora, né? Em outras religiões, às vezes, não nos atende às nossas necessidades. Então, o plantão espiritual é para isso mesmo, para orientar as pessoas e para determinar também o tipo do tratamento espiritual que, às vezes, a pessoa precisa. O nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, nós distribuímos cestas básicas para 30 famílias. Um mês é um grupo, outro mês outro grupo. São 60 cestas básicas, né? As pessoas interessadas em nos ajudar, nós temos uma pequena cesta aí na frente, aceitamos 1 quilo de alimento não perecível. Na medida do possível, nós também vamos, com isso, formando as cestas e fazendo a distribuição das pessoas que vêm aqui. Esse sábado, agora, dia 11 de setembro, vai ser feito esse trabalho. Quem se interessar, quiser conhecer o nosso trabalho, será bem-vindo. Se quiser ajudar também, mais ainda, né? E a cada 15 dias nós temos também uma distribuição de lanches e sucos nos moradores aqui nas imediações do metrô Santana e Carandiru. Nós sabemos que tem muita gente que fica sem lar, né, sem teto, e estão pelas ruas aí, às vezes, aguardando a caridade pública. Então nós fazemos também esse trabalho, damos também uma pequena preleção evangélica, mas primeiro o alimento, porque as pessoas com o estômago vazio não aceitam nenhum tipo de orientação, né? Tudo bem, então eu acho que é só isso que nós temos. Tem mais um evento que a nossa casa está promovendo agora, dia 18 de setembro. É um sábado. O local vai ser o restaurante De Colherada, é um almoço beneficente. E vai ter um bingo, né? Sempre com o intuito de arrecadar os recursos para que nós possamos continuar mantendo esse nosso trabalho social das cestas básicas, das roupas, que nós distribuímos também para as pessoas que chegam aqui, mas as roupas não tem custo, são doações mesmo, né? Então nós fazemos a doação além da cesta, aquilo que nós tivemos, os brinquedos, roupinha para as crianças, gestantes carentes que chegam aqui também, então as roupinhas das crianças que já cresceram, muitas mães às vezes não usam mais, então fazem a doação, nós fazemos essa distribuição para muitas famílias pobres, né?
Então, dia 18 de setembro, quem se interessar, a Cristina está com os convites, R$30, com direito a uma cartela de bingo, mais um refrigerante. Né? É claro que tem, as pessoas podem se servir à vontade, só que as diferenças são cobradas à parte. E vai ser feito no restaurante Decolherada, aqui próximo na rua Cataguases, no Jardim São Paulo, Cataguases 182. O nosso número de convites é limitado a 100 pessoas. Aqueles que se interessarem, então, hoje nós temos a Cristina aqui, segunda-feira, terça e quarta, as Sandras, inclusive no sábado, aos domingos, o Mauro, a Cida ou a própria Cristina também. Então era só que nós tínhamos. Então vamos nos preparar para mais uma reunião dessa noite. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, amigo de todas as horas, o nosso médico bondoso. Graças a Ele nós estamos aqui na Terra, o nosso progresso lento, mas contínuo, porque nós recebemos todas as informações através do seu Evangelho de luz, para que nós nos mantenhamos firmes, apesar de todas as adversidades da vida, na certeza, com a fé, sempre pujante dentro do nosso coração, da certeza do nosso progresso e da proteção que nós recebemos de Deus, dos amigos espirituais constantemente, dos nossos anjos guardiões, e de muitas coisas que nos felicitam na vida, que nós nem sequer lembramos de agradecer a Deus, por muitas coisas que chegam devagarzinho para nós, outras vezes nos alertando. Então nós estamos sempre sendo atendidos pelo plano espiritual. Por isso nós agradecemos a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, quando vimos então recarregar nossas baterias psíquicas, porque lá fora o nosso trabalho, as nossas obrigações, os nossos compromissos, às vezes nos afastam até desses pensamentos íntimos que nós precisamos ter junto da espiritualidade. E esse é o momento que nós temos essa oportunidade de estar com Jesus, de estar com esses amigos bondosos da espiritualidade, que vêm até nós atender aos seus compromissos fraternos, e vêm até nós e nos auxiliam, protegem a nossa casa, orientam-nos, ajudam todas as pessoas que aqui chegam, preparando esse ambiente, envolvendo cada um carinhosamente, individualmente. E nós recebemos também os melhores fluidos desses amigos espirituais durante o atendimento dos passos. E assim então nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos os trabalhadores da Seara de Jesus que estão aqui presentes, e a nossa ligação com o plano espiritual já está feita. Uma grande luz aí envolve a nossa casa. Esses amigos espirituais estão felizes como nós, e vêm aqui até nós também, muitos irmãozinhos nossos necessitados dessa luz, através do esclarecimento do Evangelho, porque todos os nossos temas são embasados na justiça divina, nos orientando, nos fortalecendo e abrindo para nós um leque imenso, para que nós tenhamos bastante alegria e positivismo na vida, saber que nós não simplesmente desaparecemos do mundo quando do nosso decesso, ou quando do nosso falecimento, ou falecimento do corpo, porque o desencarne nada mais é do que uma renovação. E essa certeza nos dá bastante energia, bastante alegria de saber que nós estaremos sempre com as pessoas amadas, com nossos amigos, estaremos em constante progresso. Isso é o suficiente para que nós estejamos sempre assim em comunhão, poucos momentos que nós temos, uma vez por semana na nossa casa espírita cristã, para que nós estejamos então no dia seguinte trabalhando com muita alegria no coração, sabendo perdoar, sabendo ser tranquilos, usando sempre da benevolência para com todos, para que nossos fluidos sejam os melhores, para que nós possamos ser envolvidos sempre na paz de Jesus. E assim então nós vamos voltando ao nosso salão e vamos envolver o nosso companheiro aqui, o Miguel, que vai falar para nós sobre um tema do livro Religião dos Espíritos, Diante das Tentações. É sempre uma lição a mais que nós temos que guardar, né? Porque essas são as portas abertas, largas, né? Então nós precisamos prestar bastante atenção para que nós não caiamos nessas tentações. Muito bem, Miguel. Seja feliz. Muito obrigado e boa noite a todos, mais uma vez, juntos aqui, nós reencarnados e os desencarnados, para aprendermos um pouco mais, né?
Muito importante a gente dizer que sempre todos nós estamos aprendendo. Não é porque nós estamos atrás do microfone, é que nós não estamos aqui para aprender. E a vida é um eterno aprendizado, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Pois é, né? Diante das tentações é o nosso tema hoje, né? Emmanuel nos dá essa bela mensagem, nos convidando a ter uma postura diante de tantas tentações que nos surgem no dia a dia, né? Nosso querido médium Francisco Cândido Xavier nos premia através de Emmanuel essa mensagem. Ponto interessante é que Emmanuel já coloca que nós somos tentados à permanência das trevas. Por quê? Olha, tentação surge a cada instante na nossa vida, né? O que seria tentação? Segundo o dicionário, é uma atração por coisa proibida. Começou a ideia de tentação, né? Aquela história que eu acho que não tem aqui quem não saiba, de Adão e Eva, que a Eva foi tentada, comeu maçã, essas coisas simbólicas. Mas a tentação existe, ela é real. É um movimento íntimo que incita ao mal. Então a tentação ela tem uma conotação de fazer alguma coisa que não é boa. Bem, e aí surge uma contraforça, né? Porque a toda ação existe uma reação. O convite é a resistência à tentação. Seria um desejo veemente. E começa assim, todos os dias, nós começamos os dias com uma tentação. Primeira tentação, né? Tá um belo dia gelado, né? São 6 horas da manhã e você tem que se levantar da cama, né? Porque você precisa ir trabalhar. O que acontece? A primeira tentação é de ficar na cama. Você está sob o calor do cobertor, né? Mas você tem responsabilidades. Então, existe aquele nosso lado da consciência que nos chama a responsabilidade. Portanto, aí a gente vai com esforço, resiste a essa tentação de ficar um minutinho a mais na cama, né? Se bem que tem gente que só com um balde de água fria que levanta, né? Mas tudo bem. Eu sei que é difícil, mas é uma primeira tentação. E vocês percebam que seria uma coisa ruim isso. Olha, é ruim, porque se nós temos que trabalhar, que o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma coisa boa. Tudo é atividade no universo, né? Tudo é movimento. Se engana aquele que acha que movimento é só corpo. Né? Tudo é movimento. Né? Palavra é movimento, palavra vibra. Tudo é vibração. Sentimento é vibração, é movimento. Indica movimento de energia, é movimento de onda. Assim como o pensamento também. Então, naquele exato momento, vocês imaginem um lavrador que tem que pegar a enxada logo cedo, de madrugada, né, que geralmente acordam de madrugada, e está uma madrugada gelada, né, mas ele vai com esforço, né, se agasalha bem e vai para o seu trabalho. Muito bem. Bom, Emmanuel coloca que até que atinjamos o reino angélico, que está bem longe do nosso atual estágio evolutivo, né, tão longe e tão perto, né? Porque se nós dissermos assim, que o passo para o reino angélico é o amor contínuo, porque nós atingimos o pensamento contínuo, né? Nós espíritos que estamos reencarnados em almas humanas atingimos o pensamento contínuo, mas nós não evoluímos para o amor contínuo ainda. Nós temos relances de despertar do amor, momentos de amor, mas nós não conseguimos a permanência contínua, constante do amor, da vibração do amor, né? Nós ainda temos as tentações, e essas tentações nos chamam para o nosso lado, como diz Emmanuel aqui, né? Infelizmente, nós temos o nosso lado do passado. Ele diz assim: nós temos o passado gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações.
E, infelizmente, é isso mesmo. Nós somos almas em lutas, viajantes. Está todo mundo aqui lutando. Né? Mas, diante das tentações que surgem no dia a dia, sejam elas quais forem, e nós já falamos que a tentação vai resultar em alguma coisa ruim, né? Muito bem. Diante da tentação, ele pede que nós tenhamos sinceridade e nos vejamos por dentro. Aí nós pegamos, né, vamos para o trabalho, entramos no nosso veículo, né, gira, tranquilo, pegou, não se preocupe, saímos de casa. Mas o trânsito está assim, ó. Está muito frio, todo mundo resolveu sair de casa de carro, né? Ou o carro tem ar-condicionado, é muito mais gostoso para ir trabalhar, ao invés de pegar o transporte público. E o trânsito está horrível. A nossa tentação aí é a nossa impaciência. Porque vem um nos fecha, vem outro nos fecha, todo mundo quer ir. Ninguém quer dar lugar e vez a ninguém. Então, aí nós falamos aí que um pouco da nossa falta de educação, muitas vezes no trânsito, causa também muitos problemas para nós. E muitas vezes se a pessoa avançou na sua frente e fechou, né, como se for alguém mais desequilibrado ainda, sua tentação é o quê? Já logo dizer um palavrão. Veja como as tentações são muito mais comuns do que nós imaginamos. O que aconteceu com a sua vibração? Ó, caiu. Você ficou irritado, irritada, nervoso, nervosa, né? Começa já a vibrar numa sintonia, numa faixa vibratória ruim. Muito bem. Mas, vamos e venhamos. Essa questão do levar vantagem, pouquinho, foi exatamente a conduta que nós tivemos, se não tivemos nesta vida, tivemos numa vida passada. Nós procuramos levar vantagem de alguma forma. Então, você começa a se olhar por dentro, que se não fosse hoje a tua condição espiritual, que é um pouquinho, uma faísquinha de luz, você também procuraria tirar vantagem para chegar mais rápido no seu objetivo. Não nos esquecendo que chegar mais rápido não significa chegar bem, né? Muito bem. Muito bem. Ele informa Emmanuel que Jesus te coloca um facho de luz. E qual o facho de Jesus? É o facho do amor. Então está sobre você o facho do amor, todos os dias. Que clareia a nossa consciência. Então, segundo Emmanuel diz, parlamentando, quer dizer, conversando conosco mesmo. Ora a hora, tudo é oportunidade de esclarecimento. Geralmente nós achamos que temos muito a ensinar, devido ao nosso orgulho, mas nós temos também a aprender. Ninguém é tão pobre de recursos que não tenha nada a ensinar. Nem tão rico que não tenha nada a aprender. Todos nós temos recursos para ensinar e para aprender. E é necessário a nossa convivência social porque estamos aprendendo uns com os outros. É necessário que nós convivamos. Aquele parente difícil, complicado na convivência, ele está no lugar certo. De onde você vai aprender a paciência? Ou você acha que a paciência não é uma virtude dos anjos? É. E você tem que aprender a ter paciência. Nós estamos com a dificuldade certa em nossa vida. E muita gente fala, eu não consigo, eu não vou. Parece que a minha vida não anda. Reclamamos demais. E com isso, vibramos amor de menos. E arcamos com as consequências dessas nossas vibrações. Né? Tudo nos tenta a todo momento. E Emmanuel começa a dizer, repara aqueles que caíram nos vícios.
Aí ele manda, relaciona as próprias fraquezas e perceba que provavelmente estarias também no meio do lodo, não fosse aquela pequena migalha de conhecimento, migalha, hein, ele cita, de conhecimento, que hoje te favorece a uma decisão de não aceitar esse vício. Mas, com relação aos vícios, cuidado, cuidado realmente. Os irmãos espirituais têm nos trazido mensagens que perfeccionismo é doença. E muita gente aponta o dedo para os vícios dos outros e esquece que o seu vício é o pior, de reparar e cuidar da vida alheia sem refazer a sua própria renovação íntima. E muita gente gosta de se comparar. Esse perfeccionismo hipócrita de achar que se é homossexual não é espírita, se fuma não é espírita, se não sei o que não é espírita. Calma, gente, isso aí não. Nós não podemos apontar os dedos. E cuidado. Muita gente faz chacota de homossexuais e não deve se fazer isso. Cuidado, cuidado. São seres humanos iguais a nós, são almas caminhando por suas próprias experiências. Nós não temos condições de julgar o comportamento sexual de ninguém. E nós não temos moral para isso. Nós temos que cuidar do nosso próprio comportamento e evitar ficar apontando o dedo para os outros. Muito bem. Emmanuel fala que a crítica muitas vezes nos enlouquece. E enlouquece mesmo. E com facilidade nós temos julgamentos irrefletidos. Nós gostamos de dizer que quem não presta são os outros. E meter, com aquela coisa de falar que a gente costuma usar o termo na gíria, meter o pau, quer dizer, largar o chicote criticando o semelhante, quando nós não olhamos para nenhum defeito nosso. Olha só. E ele fala, não fosse a pequenina noção de prudência, você estaria pior, perdido no meio da crítica também. E fofoca é a pior coisa, o pior vício que existe, segundo os espíritos ensinam, é fofoca. Consta na doutrina passagens sobre a fofoca e a ligação íntima com obsessões terríveis. E a obsessão na língua é a pior que existe, hein? E realmente a fofoca, ela nos atrai, ela nos seduz. É como uma tentação. Ah, mas eu vou falar. Mas eu vou falar mal. Não, tenho que falar mal. Todo mundo está falando mal, mas se todo mundo está errando, eu também vou errar, vou pecar. Olha, gente, nós já passamos dessa época de ser Maria, vai com as outras. É uma espécie de expressão. Coitadas, Marias são maravilhosas. Mas nós perdemos já esse laço com esse compromisso de querermos ser iguais e fazer e cometer o mesmo erro e pular a catraca do ônibus para não pagar, porque está todo mundo pulando, né? Nós não temos mais esses laços aí. De querer levar uma vantagem mínima que seja porque está todo mundo aí fazendo, por que eu não vou fazer? Né? Nós não temos mais isso. Isso aí é infantilidades. Né? Então Emmanuel disse, nós temos que ter prudência, principalmente quando nós apontamos os dedos, que é a coisa mais horrível que existe. E começar a recolher os dedos, e começar a olhar os nossos, apontar os dedos só para nós. Onde está aqui? Aqui está errado, vamos cuidar da nossa própria renovação íntima. Veja bem, os irmãos estão falando aqui que nós não temos condições morais de ficar acusando os semelhantes. Um pai ter que fazer um aconselhamento para um filho, mas chega uma certa idade que não adianta ele aconselhar. Não é verdade? O filho vai viver as experiências, ainda que sejam ruins, ele vai ter que viver, ele não consegue mais. Ele não ouve mais ninguém. Né? Não impede que o pai continue tentando com amor, ou com a mãe continue tentando com amor, resgatar o filho de uma situação de vício, de uma situação ruim. Isso não. Né? Mas
a gente sabe muito bem que nós, antes de querermos apontar defeitos, nós precisamos ver e relacionar os nossos. Emmanuel está ensinando. Depois ele diz que o dinheiro, e de fato o dinheiro, no nosso mundo, o dinheiro, o ouro dos tolos, a riqueza, seduz. Seduz. E também a influência política. Porque a sensação de poder é imensa. Só que você seduzido por essas duas provas, você perdeu a reencarnação. Porque a partir daí, conforme Emmanuel coloca, você vai agir e usar de forças que irão prejudicar o semelhante. Portanto, ele pede para que nós olhemos dentro de nós com responsabilidade e reprimir esses impulsos de utilizar a nossa influência política ou a nossa situação econômica financeira para prejudicar o próximo, para abusar, para sobrepujar, para humilhar, tudo isso. E na obsessão? Às vezes a gente fala, nossa, mas é muito obsediada essa criatura. Cuidado. Nós também não podemos criticar os irmãos que estão em luta com laços de obsessão. Olha só, Emmanuel penetra a fundo, ele vai colocando isso. Os companheiros atolados no crime. Anota muito bem que quando nós vemos na televisão um crime que nós consideramos de repúdio social, né, nós começamos a falar assim, mas tinha que ter pena de morte, mas tinha que ter isso, mas tinha que ter aquilo. O que nos iguala ao criminoso é a resposta igual. Se somos de Jesus e se seguimos o Cristo, nós temos que ter a consciência de que cada um de nós também já errou. Portanto, não ficarmos perdendo tempo mentalizando crimes e conversando sobre crimes e procurarmos palavras e ensinamentos que edificam. E principalmente, Emmanuel fala, pode ser que estivéssemos na penitenciária por um descuido. E muitas vezes, por você ceder a uma tentação, você pode pôr a perder a sua reencarnação. Porque o livre-arbítrio é contínuo. Você tem a opção. Né? Bom, depois por último ele diz que nos coloquemos, e essa é a nossa posição, no lugar dos que erram. Assim é uma forma de adquirirmos a compaixão. A compaixão é muito importante. Ela é filha do amor, segundo Emmanuel diz em outras mensagens. E se a estrada do triunfo sobre nós mesmos chama-se caridade uns para com os outros, e aí a caridade ela há que ser exercida em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Caridade tem infinitas possibilidades. Portanto, nós não podemos dizer que não fazemos o bem. Para fazer o bem, você não precisa ser bom nem santo, mas você pode beneficiar alguém. Mas essencialmente, precisa praticar o bem para um dia chegar a ser bom. Nós não somos santos. Todos nós temos tentações contínuas, oriundas das nossas imperfeições. E você quer ver uma coisa interessante? Jesus nos ensina duas coisas importantes. Em Marcos e Mateus 26:41, Marcos 14:38, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é a nossa dualidade. Na realidade, o que simboliza isso?
De um lado, nós temos a nossa essência, o amor interior que está aqui, que é da nossa própria essência. E de outro, dentro de nós mesmos, nós temos essas nossas tentações que nos convidam a cometer os desatinos e os erros. Portanto, vigiar significa estar em estado de atenção. Não se descuidar dos pensamentos e sentimentos. E assim que surja a tentação, antes de falar ou realizar qualquer coisa, reflita, respira um pouco antes de falar ou realizar qualquer coisa que possa resultar num mal ou semelhante. Chico Xavier, no livro pós-morte, mas escrito por anotações do médium Carlos Bacelli, tudo que o Chico falava, ele escrevia. Disse, na anotação número 310, no livro Evangelho de Chico Xavier, o mal está em nós mesmos, em nossas tentações. Tentações que nascem em nós. Depois ele diz assim, ninguém nos tenta, nós é que somos tentados por nós mesmos. E isso é verdade, se você for chegar bem à realidade, nós é que somos tentados por nós mesmos. E de fato, meus irmãos, a par disso, já estamos encerrando o assunto, mas eu gostaria de contar duas histórias. Em Belo Horizonte, noticiava a imprensa com alarde sobre um prédio de 10 andares que, depois de pronto, e com o respectivo documento municipal, inclinara-se visivelmente, assim como a torre de Pisa, ou melhor, de Pisa. A pizza é para depois da palestra, né? Tudo bem. Muito bem, lá se foi. Inclinou o prédio. Bom, em redor as pessoas ficavam curiosas, né? Falaram, puxa, nós aqui temos a nossa versão, né, da Torre de Pisa na Itália, beleza, tal. E todo mundo ficava fazendo chacota do cálculo do engenheiro construtor e tal. E o Chico, passando por ali, viu o prédio interessado e começou a ouvir as pessoas, as críticas, né? Uns gozando do engenheiro, outros não sei o quê, outros falando, ficou bonito, não sei o quê. E Emmanuel ao seu lado diz, veja e medite. Por um erro de cálculo, perde-se um prédio de 10 andares. Também em nossa existência, por um erro, consequente da falta de oração e vigilância, inclinamos, tombamos, inutilizando muitos séculos de nosso edifício espírita. Olha só. E para encerrar uma última história, com relação a verdades. A verdade no nosso plano é relativa. Ela não é absoluta. Portanto, ninguém detém a verdade. E muitas vezes, falar-se o que se pensa é ofensivo. Tem gente que diz, eu falo o que eu penso, quem fala o que quer, ouve o que quer. Nós temos que aprender a não magoar. Nós temos que começar a pensar. Quando você se coloca na posição do outro, aí você está ferindo com as suas palavras, ainda que seja uma boa palavra, ela está ferindo, ela não é tão boa quanto parece. Interessante isso daí do ponto de vista de que nós sempre temos que refletir antes de falar para não magoar. Realmente é verdadeiro isso. Mas Chico viveu uma vida atribulada. E nessa vida atribulada, muitas vezes, ele gostava, não, tem que falar a verdade, a verdade. Aí chegaram para o Chico, ao redor do Chico, falou, Chico, o que aconteceu? Você fala a verdade? Ele ficou sério, sempre a verdade. Você nunca mentiu, Chico? Chico, não. Chico contou uma história. Um belo de um dia ele estava na casa dele, né? E vocês sabem, né? Ele teve uma vida atribulada, sofria muito e tal. Certo dia chora escondido, tal, depois estava rezando, de repente aparece um espírito terrível, um obsessor com uma figura e forma assustadora, cuja presença causava arrepio, segundo o Chico, do dedão do pé até a penugem do cabelo, porque ele era careca, mas até a penugem do cabelo. Medo, angústia. O espírito, porque um espírito assim causa um mal-estar terrível. Só a presença dele perto de nós.
E aí o espírito olhou para ele e falou assim, e ele estava para dormir, hein? Você me chamou? Chico, se fosse falar a verdade, você diria o quê? Você chamou um espírito desse? Quem é que ia chamar um espírito desse? Me diga. Não. Ninguém ia chamar em sã consciência isso daí, né? A não ser quem tivesse vontade. Só talvez. Bom, 99% não chamaria. Mas Emmanuel, ele disse que só a voz já fazia arrepiar. Emmanuel lhe chama e diz, não diga que não. Aí ele continuou pensando, ficou mudo, né? Estava meio que paralisado de medo também. Aí o espírito perguntou de novo, com aquela voz ameaçadora, você me chamou? Aí o Emmanuel falou, chamei sim. O Chico falou, chamei sim. E Emmanuel ali do lado. E o que é que você quer? É que a vida está tão difícil para mim atualmente que eu queria que o Senhor me abençoasse em nome de Deus ou em nome das forças que o Senhor crê. O espírito olhou de maneira enigmática, juntou. Chico Xavier, com você está muito difícil. Se ele disse que não chamou, que era a verdade, esse espírito, segundo contou depois para as pessoas no círculo íntimo, iria ficar perturbando-o por muito tempo. Então vocês reparam que certas coisas nós temos que ter sutileza, prudência, refletir, né? Há mentiras luminosas e verdades trevosas. Você não vai dizer a verdade de pronto. Chico, então, respondeu essa pergunta. Você mente, Chico? Não. Não. Será que eu minto? A questão, nós não estamos fazendo apologia da mentira. É que, às vezes, a verdade pode ferir. E você pode se colocar no lugar do outro, né? Então, você vai sair, né? Bom, vamos falar das mulheres. Já falei das mulheres na outra palestra, falar dos homens. Você vai sair com aquele rapaz simpático, seu namorado, ou o seu marido está se arrumando e tal, de repente ele vem vestido de uma forma e trajado de uma forma totalmente oposta à festa. A festa é de traje social, ele vem de calça jeans, tênis, camiseta e tal. Mas você vai assim, eu vou, né? Você, esposa que ama, ou namorada que ama, você vai dizer o quê? Tudo bem, você quer ir assim, você se sente bem assim, mas é uma festa social. Você vai dizer para ele, tudo bem. Ou você vai dizer, tá feio, com você não vou. Não é verdade? Bom, tudo bem. É o que a gente pensa quando a gente está pensando. Estou colocando uma situação em que, às vezes, você tem que contemporizar, né, as coisas, e não é questão. É que o Chico fala, que comentou essa resposta, que às vezes a verdade ela tem que ser adiada. E de fato é assim. Algumas coisas, quanto à relação à verdade, nós não temos capacidade para compreender. Por isso que nós não somos donos da verdade. Mas existe uma verdade que é possível e aos poucos nós vamos compreendendo, que é a única verdade que nos estudos nós vamos encontrar. A verdade chama-se amor cristão, incondicional. Esse amor é a única verdade que existe e é a verdade que nós um dia vamos encontrar plenamente, uma vez que será permanente e contínuo em nossos corações. Muita paz a todos. Desculpem ter avançado um pouco, mas estamos tendo horário? Tudo bem. Então, beleza. Não vai falar, nenhuma mulher vai falar mal do marido quando ele estiver, né? Vamos lá na churrascaria, encontro social, ele vai de tênis, camiseta, folgado. Tudo bem. Sem fazer a barba, né? Então, nenhum marido vai falar também da roupa da mulher, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não magoar, não ferir o semelhante. Pergunta? Sutileza.
Não estou vendo o contrário disso. Você está falando de outra forma aquilo que eu mesmo disse. Você está falando que às vezes tem que falar a verdade. Eu não falei que tem que falar sempre a mentira. Eu falei que em algumas situações a delicadeza é nem fazer apologia da mentira. Eu coloquei uma situação em que você às vezes não precisa citar a verdade. É isso. Né? É que é assim, né? Isso é muito comum na nossa visão. A gente precisa aprender a olhar sempre um todo. Né? Não, mas se você falar que o seu marido está mal vestido, ele vai ficar com um bico desse tamanho, né? Você não vai poder falar. O que eu estou dizendo é que certas situações tem coisas que não prejudicam ninguém. Se a mentira for prejudicar alguém, sim. Né? Você está se dando uma situação em que ela está prejudicando. Não prejudica, ele não traz o mau humor para o seu marido. Ele não vai ficar com um bico grande. Vai se divertir, você também. Então, tudo bem, né? Entendeu? Agora, neste caso que você está falando, que muitas vezes você falar, nós precisamos tomar muito cuidado. É preciso saber se nós temos condições mesmo de falar com alguém. E outra, será que nós sabemos realmente a causa do sofrimento da criatura? Está lá dentro dela, sim, talvez. A gente não pode ficar querendo achar que nós sabemos a causa do sofrimento do outro. Está dentro dele esta causa. Nós julgamos saber. Lá no teu mundo íntimo, só você sabe. Eu acho que não dá para ninguém saber. Só você sabe as causas das suas dores, das suas lágrimas no seu cantinho, no seu quarto. Você sabe as causas. Né? E muitas vezes você chora essas lágrimas consigo mesmo. E o Espiritismo é um convite à conscientização e à renovação. Né? Tudo aquilo que está mal resolvido dentro de nós tem que ser resolvido. Mas não existe eu chegar para você, está aqui, ó, o milagre está aqui. Ó. Jesus veio ensinar-nos a realizarmos o nosso milagre, que seria na realidade um efeito, um fenômeno natural, uma mudança interior, uma evolução espiritual. Né? Para chamar o irmão, o Evangelho coloca, a gente tem que ter ascendência moral. Muito complicado julgar os outros, falar, criticar. Ah, sim. Aliás, Moisés foi um grande legislador, né? Então, nós reparamos que ao longo da humanidade as leis foram evoluindo, foram melhorando. Né? O tempo de Moisés era olho por olho, dente por dente. O Jesus chegou, revogou, mas continuou o olho por olho, dente por dente e um bom período. Ou seja, nós avançamos moralmente muito devagar. Mas eu creio que as leis penais, elas têm que surgir, elas estão aí, elas um dia vão ser, mas nunca se esqueça que justiça sem amor é vingança, não é justiça. E justiça com amor é reparação. E é a justiça divina que nos é oferecida por Jesus, e ensinada por Ele e pela doutrina dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Nós teremos que reparar tudo aquilo que nós causarmos de mal ou ruim a alguém. E como reparar? Fazendo o bem a quem nós tenhamos feito mal. Portanto, toda vez que nós realizarmos qualquer ato em pensamento, sentimento, palavras ou ações, e vejam a nossa responsabilidade, né, nós estaremos criando o mal no nosso caminho, porque realmente nós teremos que depois reparar com o bem. Tá? Nós criamos laços ruins. A reparação? Sim, mas nós imaginamos que a justiça é uma coisa exterior, né? Mas nós temos que começar a interiorizar tudo, inclusive a justiça dentro de nós.
nós temos que ser justos conosco mesmo. De um lado, tua alma fala através da tua consciência, onde estão escritas as leis de Deus, te pedindo para que faça o bem. Para que faça a justiça consigo mesmo, para que você encontre a felicidade. Porque a justiça verdadeira traz felicidade. É tudo dentro de nós. Aquele Cristo interior, que é o amor, vive te convidando a praticar a caridade. É a sintonia com o Pai, com Deus, com Jesus. Evolui. O nosso estava desde o século retrasado, depois houve umas modificações e vai mudando. E vai se especificando e muitas vezes em algumas coisas vai se exagerando, em outras não. Em outras ele vai sendo permissivo e em outras nós precisamos muito cuidado. Nós temos que participar mais dessas leis que regem as relações humanas. Mas não esquecendo que a verdadeira justiça nós temos que realizar dentro de nós, conosco mesmo. Diz o sabor das pizzas que a gente pede. Infelizmente ainda tem pena de morte no Brasil, mas com o tempo que ela seja extinta, né? Muito bem. Em tempos de guerra, viu, pessoal? Está na nossa Constituição. Existe pena de morte, infelizmente. Tem. Tempos de guerra. Tempos de guerra é permitido. Vamos falar de paz, né? As guerras, vamos deixar afastada, mas vamos pedir a Deus, né, nas nossas orações, nas nossas vibrações, que o mundo fique livre dessas guerras fratricidas, né, dessas guerras criminosas, mesmo terríveis, que dizimam a humanidade e cerceiam a oportunidade das criaturas do seu desenvolvimento espiritual e moral, né? Então nós acreditamos piamente que Deus está presente com todos nós. E as criaturas portadoras do seu próprio livre-arbítrio cometem os seus desenganos, mas também terão a oportunidade de reparar. Nós então vamos nesse momento agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui e que nós gostaríamos que todas aquelas criaturas que estão em sofrimento, que estão em frustração, que estão em decepção, aquelas criaturas que sofrem as depressões profundas, os problemas que às vezes elas carregam e não sabem nem decifrar a origem, né? A gênese de tudo. Nós vibramos por todos esses irmãozinhos nossos, pedindo aos nossos médicos bondosos, aos nossos amigos espirituais, que possam auxiliar nossos irmãos, clareando-lhes a mente, pacificando-lhes o coração e despertando neles uma nova oportunidade, um novo dia. Que Jesus ampare e proteja todos os nossos irmãos de humanidade, pedindo a Deus que ilumine esse nosso planeta e nos auxilie a levar adiante a proposta de Jesus de nos salvar a todos. Nós vibramos intensamente por todos os dirigentes dos países, que o bom senso possa prevalecer. As criaturas que detêm o poder, que possam também ter a sensibilidade no coração, além da razão, e o equilíbrio, o bom senso, para fazer bom uso dos recursos que lhes foi otorgado pelo nosso Pai, para que amanhã não tenha que reparar de uma forma tão dolorosa. Nós vibramos por todos eles, vibramos por todos os irmãozinhos nossos que estão à procura da verdade, à procura da paz, aqueles que infelizmente ainda não acreditam na força maior de um ser criador, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Essas criaturas também que recebam no coração essa luz, essa ajuda espiritual.
Nós vibramos pela nossa juventude, pedindo a paz a eles e a luz no caminho, para que esses nossos irmãos consigam se defender, para não cair nas tentações dos vícios da dependência química, enfim, e tantas outras coisas que carregam a nossa juventude por um caminho, às vezes, sem volta, perdendo a própria vida, a oportunidade da reencarnação, se deixando levar por essas tentações realmente pecaminosas e destruidoras. Nós vibramos e pedimos aos nossos médicos espirituais, a juventude do espaço, a juventude espiritual, sempre atenta, que esteja envolvendo cada um dos nossos jovens, para que eles reajam positivamente diante dessas situações tão difíceis. Nós vibramos pela nossa infância, pedindo a proteção aos lares, pedindo proteção aos pais, a formação cristã das famílias, para que possam colocar o melhor de si a favor dos pequenos, dando-lhes o amor, a orientação caridosa, bondosa, e bebendo nas fontes do Evangelho do Cristo, para que nós possamos ter uma infância mais feliz, mais equilibrada, mais harmoniosa, e sejam feitos depois os verdadeiros homens, que levarão essa nação, a nossa nação e o próprio mundo a uma situação bem melhor. Nós vibramos então por todos os trabalhadores da Seara de Jesus, por todos aqueles que no anonimato dão o melhor de si a favor do semelhante. Nós vibramos por todos os médicos, por todos os cientistas, criaturas bondosas, que trabalham horas e horas a fio, nos trazendo o conforto do seu trabalho, nos dando longevidade na vida, o conforto de uma vida, de uma saúde melhor para todos nós. Vibramos por todos os trabalhadores conscientes do Cristo. E aqueles irmãozinhos nossos que andam equivocados nas suas atitudes, envolvidos pelas paixões materiais, mundanas, das riquezas, as cobiças, todos eles também recebam muita ajuda para que esses irmãozinhos nossos voltem para o caminho verdadeiro, o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do crescimento com Jesus, favorecendo assim aqueles que estão sob sua dependência. Nós agradecemos ao Pai, agradecemos aos espíritos amigos, ao nosso dirigente espiritual, a todos os trabalhadores dessa noite que estiveram e estão aqui conosco e vão estar conosco até o final do nosso trabalho. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, que a paz de Jesus nos acompanhe nos nossos lares, acompanhe-nos e que possamos envolver todos eles, nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, até aquelas criaturas que às vezes têm antipatia por nós e nós por eles. Nós sabemos das nossas imperfeições, para que tenhamos bastante paz e entendimento, que Jesus ampare a todos. E aqueles que têm no coração, nos pensamentos, alguma pessoa necessitada, vibrem por eles, aqui e lá na sala também, ao receber o seu tratamento espiritual. Vamos nos despedindo, pedindo então a permissão ao nosso dirigente espiritual, para encerrarmos o nosso trabalho até esta parte. Vamos pedindo a todos que permaneçam em silêncio, e o trabalho continua. E os passes serão ministrados neste momento. Pedimos que todos aguardem a chamada.